É o cheiro da Europa retornando, dos grandes campeonatos. Ah, mas você vai falar pra mim, pô, Theo, segunda divisão da Alemanha, você dizendo que os grandes campeonatos estão retornando? Pois é. A segunda divisão da Alemanha não é o meu campeonato mais lucrativo. É um dos, mesmo trabalhando com a mão reduzida, né? Não tá no top 3. Mas no meu coração é top 1, tá? Eu tenho algumas histórias legais para compartilhar com vocês ao longo dessa temporada da segunda divisão da Alemanha, mas é uma competição muito especial. E nós temos já no jogo de abertura o Hamburgo, que tá aí desde maio de 2018, que ele foi rebaixado, 12 de maio de 2018. O Hamburgo caiu pela primeira vez. Desde então, lembra do desenho Caverna do Dragão? O Hamburgo tá preso aí nessa Caverna do Dragão desde então. 19, 20? Não. Se foi maio, ele já jogou 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 22, 23, 23, 24 e agora 24, 25. É a 7ª temporada seguida do Hamburgo na segunda divisão da Alemanha. E enfrenta o Colônia, que acabou de ser rebaixado e é um dos maiores campeões da segunda divisão. Ou seja, ele tá voltando para casa, né? Vai ser muito bom acompanhar mais um ano dessa competição. Vai ser o meu 10º ano de Bundesliga 2, se eu não me engano. Eu comecei a trabalhar ela quando eu já estava indo para o meu 3º ano de trade. Então vai ser meu 10º ano de Bundesliga 2. Carinho demais para essa competição. A gente vai falar sobre ela, tá? Além disso, nós temos Série B. O Brusque enfrenta o América e o Santos pega o Sport. Além disso, nós vamos montar, obviamente, os nossos jogos complementares. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas de trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, o 2º dia do mês de agosto. Apesar do jogo do Ceará ser cedo nessa sexta-feira, eu vou começar pela segunda divisão da Alemanha, depois a gente parte para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Fechou? Vamos começar com Colônia e Hamburgo. Colônia favorita 2,20 contra o Hamburgo a 3,10. Para quem não se lembra, para quem não me acompanhou aqui nos outros anos, eu trabalho muito a Bundesliga 2. É um dos principais campeonatos que eu tenho assim nos finais de semana, mas não é uma competição que eu trabalho resultado final, tá? É uma competição exclusiva para mim no mercado de gols e também nas recuperações de resultados, nas alavancagens, tá? Tem algumas histórias legais da Bundesliga, não tão legais no início, mas são legais. Eu vou compartilhar com vocês no nosso clube de membros, né? Para você que é membro do canal, vou tentar produzir um conteúdo sobre a Bundesliga 2 agora já no início da competição e para mostrar um pouco de como eu trabalho e como eu entendo essa competição em relação a como extrair valor dela. Tá? Não aconselho para que você, marinheiro de primeira viagem, venha trabalhar a segunda divisão da Alemanha de maneira tradicional. O que é tradicional? Favorito vai vencer, a zebra vai perder, jogo parelho vai ficar empatado. Não, mais ou menos não é assim que funciona, tá? Na maioria das vezes, times favoritos se complicam, os times dados como zebra podem vencer com facilidade até, cotações baixas ali nessa competição não se sustentam, então muita cautela, tá? Geralmente são jogos para gols, jogos com bastante capacidade de recuperação de resultado, então jogos com viradas eletrizantes, 3-1 para 4-3, 3-0 para 4-3, já vi várias vezes, então é o tipo de competição que a gente pode esperar. O Hamburgo, ele em 2022-2023, ele teve durante 1 minuto retornando para a primeira divisão da Alemanha. Só que o sonho do Hamburgo, a torcida já tinha invadido o campo, todo mundo pegando o celular, fazendo vídeo, papapá. Só que o sonho do Hamburgo de retornar acabou indo por água abaixo. Por quê? Na última rodada, vou pegar aqui, ó, naquele ano, o Heidenheim estava na 3ª colocação naquele jogo. O último jogo, eu vou pegar a última rodada aqui, ó. Foi esse jogo aqui, ó. Regensburg e Heidenheim. O Regensburg já estava rebaixado naquele jogo, se não me falha a memória. Estava rebaixado. O máximo que ele poderia chegar aqui era numa 16ª colocação, né? O time do Heidenheim chegou a estar perdendo por 2-0, fez o 2-1 e ele virou o jogo aos 93 e aos 99. E esse gol no final fez com que a equipe do Heidenheim ultrapassasse não só o Hamburgo, que estava na 2ª colocação, mas também o Darmstadt, empurrando o Darmstadt para baixo e se tornando o campeão daquela temporada. Com isso, ele obrigou o Hamburgo a jogar o jogo promocional, que a gente chama de relegation, porque para a equipe que vem da primeira divisão tentando permanecer, é relegation.
né, o rebaixamento, e para a equipe que está tentando subir é a promoção. Quem que o Hamburgo enfrenta? O Stuttgart. Lembra do Stuttgart na temporada passada? O Stuttgart estava muito bem? Pois é, o Stuttgart teve que disputar contra o rebaixamento com o Hamburgo. E aí ele deu um cacete no Hamburgo. Dali para frente, você já conhece a história. O Stuttgart na primeira divisão fez aquela grande temporada, ficando lá no topo da tabela, e também cedeu vários jogadores para a seleção alemã, que depois fez uma boa participação na Eurocopa. E na temporada 23-24, o Hamburgo também ficou próximo aqui da classificação, mas não conseguiu nem o jogo de promoção. O Fortuna tentou e não conseguiu passar pelo Bochum, né? Então, vindo da temporada 2023-2024 da primeira divisão, desceu o Colônia, desceu o Darmstadt, que tinha acabado de subir na temporada anterior, e não subiu o Fortuna. Então permaneceu o Fortuna. Então nós temos o Colônia, um dos maiores campeões da segunda divisão da Alemanha de volta. Se eu não me engano, são 4 títulos. Exatamente, 4 títulos do Colônia. O Bochum, que está na primeira divisão, 4 títulos. O Bielefeld, que está na terceira, se eu não me engano, com 4 títulos. E o Freiburg, que também está na primeira divisão com 4 títulos, assim como o Nuremberg. O atual campeão é o São Paulo, tá? Muito difícil cravar algo, fazer algum tipo de previsão para essa competição nesse momento, mas o Hamburgo geralmente é uma equipe que começa muito bem e depois tem uma queda vertiginosa. O Colônia tem uma torcida apaixonada, obviamente está acostumado com essa competição, e o favoritismo do Colônia é justo, mesmo ele vindo de rebaixamento, talvez ali você tenha uma ideia de terra arrasada, mas o favoritismo para mim ele não é contestável aqui, só que eu geralmente trabalho o mercado de gols, tá? Ao longo desses próximos dias, a gente vai conversando mais sobre a segunda divisão, mas eu já vou marcar aqui como um jogo para possibilidade de gols. E à medida que a competição for se desenrolando, a gente vai fazendo uma análise um pouco mais aprofundada. Também começou a terceira divisão da Alemanha. Vai começar a terceira divisão da Alemanha com o 1860 Munique contra o Saarbrücken. E eu sempre gosto de lembrar vocês que o 1860 Munique é o maior rival do Bayern de Munique. O principal rival dele é o Bayern de Munique. E também do Bayern de Munique era o 1860. Só que aí teve aquela coisa, né? O 1860 não conseguiu se desenvolver financeiramente como se desenvolveu o Bayern de Munique. E aí o Bayern de Munique teve que procurar outros adversários, outros rivais que estão ali o tempo todo, né? Disputando contra ele, mas o rival histórico aqui do Bayern de Munique é o 1860 de Munique. E enfrenta o Saarbrücken. Lembra do Saarbrücken? Da DFB Pokal, Copa da Alemanha? Eliminou o Bayern, Frankfurt, Borussia Mönchengladbach. Teve mais alguém que ele eliminou que eu não me recordo. E depois foi eliminado nas semifinais para o Kaiserslautern, que foi para a final contra o Leverkusen e ficou com o vice-campeonato. Então, também é um bom jogo. Eu gosto de, pelo menos, acompanhar, assistir a terceira divisão da Alemanha, tá? Apesar da quantidade de streams disponíveis ser um pouco menor, né? Porque não é uma competição tão apelativa. Já vou marcar aqui como um jogo complementar. Vamos falar então sobre Série B. Brusque e América. Mercado dando um favoritismo para o América fora de casa. O América fora, na tabela de classificação, tem uma vitória apenas. No último jogo a gente até comentou sobre isso, né? Que era difícil confiar no América fora e ele empatou com a equipe do Ituano 0-0. E o Ituano não é uma boa equipe, né? Nessa competição, também não é um excelente mandante, mas o América não é um visitante tão sólido assim. O Brusque, apesar de ter uma posição dentro da zona de rebaixamento, o Brusque em casa foi uma equipe que sofreu apenas 3 gols e tem apenas uma derrota. Então, para superar o Brusque, o América vai ter que vencer uma equipe que só perdeu uma vez em 8 jogos e que só tomou 3 gols em 8 jogos, sendo que o América só venceu uma partida fora. Então, para mim, é um favorito que pode se complicar, ok? Não vou indicar para você mercado de gols por aqui. A gente tem aqui, uma equipe do Brusque que marca pouco, que sofre pouco, um ataque do América também que não é tão efetivo, um primeiro tempo muito parelho das duas equipes. Então, para mim, até pode ser um jogo amarrado, não vou te indicar gols, tá? Santos e Sport, mais um favoritismo. O Santos é líder do Campeonato Brasileiro e o Sport tá na briga, obviamente, aqui para buscar uma vaga para subir para a primeira divisão. No PDF de apoio nós temos um Santos que, tirando aquela derrota para a equipe do Botafogo de Ribeirão, venceu 7 das 8 partidas em casa. Absurdo. Vem de empate fora de casa contra o CRB, que é uma equipe forte, então não foi um resultado ruim. Em casa tinha vencido o Curitiba por 4-0. O Sport não perde a 4 partidas fora de casa, mas também só venceu uma nos últimos 6 jogos, né? Vamos pegar aqui os últimos jogos do Sport, Empatou com a Chape,
Venceu o Guarani tá muito mal. Empatou com o Botafogo, empatou com o Ceará e perdeu pro Goiás. O Goiás é um bom mandante, o Santos é um bom mandante. Então, a gente pode esperar mais ou menos uma situação parecida, né? Um Sport se complicando contra um bom mandante que é o Santos. Só que o Sport não vem perdendo, tá? O Santos sai na frente em quase todos os jogos, não falhou em marcar nenhum jogo, o ataque é excepcional, 2,5 de média de gols marcados por jogo, passou sem sofrer gol em quase todos os jogos, né? 3 gols sofridos apenas. O Sport sai na frente com frequência, 50% para um time fora de casa é bom, é perigoso, porém tem dificuldade de marcar gol. Santos é muito mais efetivo, tem um primeiro tempo melhor, um segundo tempo melhor e para mim não dá para contestar essa cotação. A gente pode imaginar que o Santos possa ter um pouco de dificuldade porque o Sport vem num bom momento sem perder, mas não dá para contestar de fato essa cotação. O Sport vem marcando com frequência, nos últimos 3 jogos fora ele marcou, mas o Santos é muito forte. Com uma cotação mais alta dá para pensar numa vitória do Santos. O Santos atrás do placar dá para pensar numa dupla chance. Nos últimos jogos o Santos tem sofrido poucos gols, então eu não vou te indicar mercado de gols aqui, a não ser que você veja o Santos vencendo por alguma diferença grande de gols, ou até o próprio Sport vencendo com 2 ou 3 gols diferentes, mas é bem mais difícil. Então, para mim, é um jogo para se buscar uma vitória do Santos com uma cotação mais elevada. Nem sempre o Santos joga amassando o seu adversário, tá? E o Sport tem saído na frente em metade dos seus jogos fora. Só que o Santos também é muito agressivo e tem muita iniciativa. Para mim, com uma cotação mais alta, pode ser interessante pensar em alguma coisa a favor do Santos por aqui. Vou colocar como correção de preço, porque no ao vivo a gente pode ter um cenário diferente, né? A gente pode ter um Sport começando muito bem, a cotação do Santos subindo, e para nós que somos traders, a gente pode aproveitar essa correção lá no segundo tempo, ou depois que o Santos pegar no jogo, a gente pode pensar numa vitória do Santos por aqui, tá bom? Vamos montar os nossos jogos complementares, começando aqui pela Liga da Argentina, Newell's Old Boys e Estudiantes de La Plata, jogo às 8 horas é bom, né? Para quem trabalha horário comercial. Os 2 times aqui no meio de tabela. Na Bélgica, União Saint-Gilloise. Primeiro jogo do União Saint-Gilloise, ele empatou. Então ainda é o início da competição, joga como complementar aí que tá show de bola. Na Bulgária, ninguém. No Chile, não. Na China também não. Na Croácia tem o Dinamo Zagreb, favorito aqui, provável vitória, né? Tá começando também a HNL. Na República Tcheca, o Slavia Praga joga, time muito forte. O Sparta Praga também, time muito forte. Dinamarca, nenhum. No Equador, nenhum. No Egito dá para você acompanhar o Zamalek. O Zamalek perdeu o último jogo. É um jogo complementar, tá? Não vem com muita sede ao pote, não. Na Finlândia, esse Inter aqui, geralmente ele tá na parte de cima da tabela, mas agora ele tá já na parte aqui do meio para baixo, então não vou colocar. Terceira Liga da Alemanha e Segunda Liga da Alemanha já marcamos. A Hungria não. Premier Division na República da Irlanda, Shamrock Rovers tá disputando aqui eliminatórias da UEFA, não tá? Tá, ó. Ele joga já alguns dias antes, eu tô gravando com antecedência, mas ele joga contra o Sparta Praga. Nesse jogo contra o Waterford, ele já vai ter conhecido, né, a sua classificação ou eliminação. Então, pode ser também um jogo interessante. Na tabela de classificação ele tá na 5ª colocação. Então, é um jogo de confronto direto aqui. O time do Shelbourne não joga hoje, o Derry City também não. Então, vou marcar só esses. Na Polônia, ninguém. Na Romênia, ninguém. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Na Áustria, aqui, ó, já vou marcar como favorito. O Salzburg estreia contra o Grazer na Bundesliga austríaca. A Áustria também tem um campeonato que se chama Bundesliga. E o Salzburg é um dos maiores campeões, o maior campeão por lá. Vale a pena ficar de olho, tá? No Azerbaijão, o Karabag entra em campo. Também deve ser o início do campeonato do Azerbaijão. Para quem não acompanha, o Karabag também é muito forte por lá. Temos amistosos. Para quem gosta, para quem quer acompanhar amistoso. Ó, quem que a gente tem de famoso aqui? Benfica e Fulham. United e Liverpool. Vamos marcar esse United e Liverpool aqui como complemento. Pode ser bom. Forest e Vila Real. Quem mais aqui em cima? Borussia Mönchengladbach e Ipswich. PSV, aqui são as reservas. É isso, né? É isso. Tem a Championship da Escócia. Lembrando que amanhã já vai começar, né? No sábado começa a Premiership, né? Da Escócia. Aí a gente vai acompanhar o Rangers, o Celtic. Já volta tudo que a gente está acostumado. E tem amistosos aqui de clubes, mas é isso. O espaço está aberto para vocês. Fica o pedido caso você tenha algum complemento para as informações. E a gente se vê amanhã. Não esquece do like também, que ajuda bastante. Um grande abraço e até a próxima.